Olá, pessoal do nono ano. Nós estamos aqui em mais uma aula de reposição e dessa vez nós vamos tratar sobre texto argumentativo. Pessoal, quando eu falo de texto argumentativo, eu estou falando de mais de um gênero textual que faz parte desse universo de texto argumentativo. Qual é o principal objetivo do texto argumentativo? É defender uma ideia. Guardem isso. O principal objetivo de textos argumentativos é argumentar alguma coisa, defender uma ideia. Então vamos lá definir o que vem a ser argumentação. Argumentar, nós usamos isso o tempo todo. Vocês, então, quando querem justificar alguma coisa diante dos pais de vocês também utilizam-se da argumentação o tempo todo. Então, o que é isso? A argumentação vem sempre associada a um desafio, convencer alguém de alguma coisa, demonstrar a validade de uma tese, defender um ponto de vista. A atividade de argumentar pode ser feita de diferentes maneiras, seguindo distintos formatos. Cada um desses formatos corresponderá a uma concretização textual específica, sendo chamados de gêneros textuais, nesse caso, argumentativos. Dentre os principais gêneros argumentativos escritos, destacamos a dissertação, o artigo de opinião, a carta de leitor, o editorial, a resenha, o texto publicitário, entre outros. Então, o que se adequa dentro desses textos argumentativos? Quais gêneros? Todos aqueles que visam convencer o leitor de seu ponto de vista. Dissertação, que é aquele texto em que o autor ele defende uma tese, ele defende um ponto de vista, certo? Tem um ponto de vista a ser defendido, mas ele trata o assunto do texto como se fosse um grande problema a ser solucionado, certo? Vocês já aprenderam sobre dissertação. Se você não lembra, tem vídeos no canal sobre esse assunto e eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você assista. Artigo de opinião. O artigo de opinião também oferece um ponto de vista, mas ele é um pouco mais pessoal, tá bom? Ele vai definir o ponto de vista e o autor ele revela que o ponto de vista realmente, de fato, é dele, tá bom? Então vamos lá. Carta ao leitor, que é o espaço em que o leitor participa de determinada revista. Um editorial, que é escrito pela equipe, né, por alguém da equipe de uma revista ou de um jornal. A resenha, que busca defender, né, ou defender ou não defender aí, analisar aí filmes, livros, certo? Oferecendo um resumo e um ponto de vista sobre esses filmes, sobre essas revistas, sobre esses livros, certo? O texto publicitário, que está voltado para a área de propaganda. Então, esses aí são alguns exemplos, existem outros, tá? Mas aí são os principais exemplos de gêneros argumentativos. Então, vamos para as nossas atividades. Leia o texto abaixo para responder as questões. Brasil e o sistema racista. O conceito de raça é usado para regregar e oprimir uma população que ainda hoje é invisibilizada, tendo os direitos humanos violados. Josefina Serra dos Santos, Denise da Costa, Eleutério, Neuza Maria. A morte do povo preto não pode continuar passando despercebida. Mas o que esperar de uma sociedade racializada? O genocídio da população não branca transforma em estatísticas vidas que se perderam sem chance de defesa. Ser negro é marcador social. E quem é negro sente na pele a dor de ser negro em um país onde o racismo prevalece.
A Lei número 7.716 de 1989, de autoria do deputado Carlos Alberto de Oliveira, daí ser mais conhecida como a Lei Caor, criminaliza o racismo e possibilita ferramentas que poderiam mudar o cenário de violência atual. Mas o que faz uma lei valer é o uso. Ela precisa ser popularizada, trabalhada nas escolas e nas bases para que os jovens tenham conhecimento dela e se apropriem de seus efeitos. Até quando uma mãe preta vai chorar? Há uma hierarquização, uma sociedade hegemônica que alimenta as desigualdades sociais, omitindo da população preta o acesso aos seus direitos, deixando-a à margem em situação de risco e vulnerabilidade social, naturalizando diariamente a morte dos jovens negros que continuam tombando diante de um quadro generalizado de violência e opressão. Não podemos ficar omissos frente às tantas atrocidades. Precisamos desconstruir as estruturas excludentes que se retroalimentam e mantêm a desigualdade, a apartação social e nos inserem em uma inclusão perversa, matando irmãos nossos, tirando-nos a liberdade de ser quem somos, de construir nossa identidade e vivê-la de forma plena. A sociedade questiona a legitimidade de nossas ações, cultura e etnia, não levando em conta que o Brasil é o segundo país do mundo em população negra. Uma população que é de luta, resistência, mas que infelizmente ainda hoje perde vidas em razão da desigualdade e injustiça. O conceito de raça é usado para segregar e oprimir uma população que ainda hoje é invisibilizada, tendo os direitos humanos violados. O racismo estrutural simbolicamente mantém o povo preto no tronco, sem voz e anestesiado pelo sofrimento psíquico. Leva com ele as dores de ser negro, em um país patriarcal, machista, racista e classista. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 diz que somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza e que a prática do racismo constitui crime inafiançável, direitos que não são respeitados. Há no Brasil uma coisificação. Negros e negras deixam de ser vistos como pessoas e são tratados como coisas, deixando à mostra uma sociedade cruel e desumana, adoecida por padrões e valores deturpados, que julgam e condenam pessoas por sua cor, raça e classe. As mulheres negras lutam contra o racismo e exclusão. Há diferença enorme nas construções sociais de ser mulher e ser mulher negra. Existe uma desigualdade histórica que privilegia a população branca em detrimento da não branca. A nossa sociedade embasa comportamentos racistas e discriminatórios que se perpetuam e seguem ceifando vidas inocentes. Precisamos lutar por uma sociedade mais justa que se organiza no sentido de superar as injustiças sociais. A luta antirracista é de todos nós. Precisamos nos indignar e deixar claro para a sociedade que não admitimos racismo, não toleramos e nada nem ninguém vai nos silenciar. Nós brasileiros somos descendentes, sim, de povos africanos, e reconhecer nossa ancestralidade é passo importante para termos o direito à cidadania e lutarmos por políticas afirmativas e é inconcebível que, em pleno século XXI, continuemos ignorantes em relação à cultura, etnia e tradições do povo preto. Ser negro transcende a cor. A ignorância gera preconceito racial que se manifesta de forma violenta, como os assassinatos dos jovens negros e a destruição das casas religiosas
tentando tirar do negro a identidade. A exclusão viola o principal direito humano, que é o direito à vida, e coloca a população não branca em uma realidade de terror e sofrimento, em que se tornam apenas dados estatísticos. E todas essas situações reais de lutas e sofrimentos são naturalizadas socialmente, impedindo a população negra de ter acesso a direitos humanos fundamentados, instituídos e efetivados. Para que haja mudança, lutemos por um Brasil melhor, sem racismo e com igualdade plena. Esse é o nosso compromisso e nossa esperança. Aí está a bibliografia, né, de onde esse texto foi retirado. Número 1. Ao escolher esse gênero textual, as autoras do texto obtivaram. Vamos lá. O que ele está perguntando? Está perguntando o que as autoras do texto queriam com esse assunto. Qual era o objetivo delas? Elas queriam tratar sobre o que e por quê? Nessa questão é para você marcar uma das alternativas. Letra A. Construir uma análise irônica sobre o assunto abordado. Elas estão usando de ironia, será? Evidenciar por meio da sátira os acontecimentos atuais que despertam interesse público. Será que elas estão usando de sátira? Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Esse texto é uma narrativa? D. Expor seu posicionamento sobre determinado tema de interesse público. Então, qual é o objetivo dela? Será que é esse? Expor um posicionamento. O que é um posicionamento? Um ponto de vista sobre um determinado tema de interesse público. Então, vocês vão escolher uma dessas alternativas para marcar. 2. Qual é a questão central abordada no texto lido? Ou seja, qual é o assunto principal desse texto, tá? 3. Com relação ao problema apontado, qual é a posição defendida pelas autoras? O que elas defendem acerca do racismo? O que elas defendem? Elas concordam com o racismo? Elas defendem o quê? 4. Segundo as autoras, a quem a responsabilidade por esse problema abordado pode ser atribuída? Então, de quem é esse problema? Quem é que causa o racismo? O racismo acontece por quê? Transcreva um texto em que as autoras utilizam uma metáfora para mostrar a origem do problema. Lembrando o que é metáfora? Olha, lembrou uma figura de linguagem em que você diz que algo é aquilo com o qual eu estou comparando. Por exemplo, se eu digo ele é um gato, eu estou usando a palavra gato para comparar ele ao gato, mas ao invés de dizer que ele é como gato, eu vou afirmar que ele é um gato. Para quê? Para dizer que é uma pessoa muito bonita. 5. As autoras evidenciam uma estratégia para convencer os leitores da posição que defendem. Qual é essa estratégia? Qual é a estratégia que elas usam para levantar o ponto de vista delas, né? Então, elas usam de quê? Quais argumentos que elas utilizam? Começa a partir do segundo parágrafo, né? E vai até o penúltimo parágrafo. Então, o que elas usam lá? A estratégia utilizada por elas pode influenciar a opinião dos leitores? Sim ou não? Se você botar sim, você vai explicar o porquê. Se você botar não, você vai explicar o porquê também. Bom, pessoal, essa é a nossa segunda aula. Eu fico por aqui, mas na descrição desse vídeo tem os meus contatos para o caso de você ficar ainda com dúvida, tá certo? Beijo no coração de vocês, não deixem de fazer. Aproveitem aí, se inscrevam no canal e assistam os outros vídeos, porque o canal tá ficando bacana demais. Tá bom? Até a próxima!